O juízo começa pela casa de Deus. E que casa é essa? É o santuário de pedras? Não, está falando de nós mesmos. Aqui em 1 Pedro 4:2 vai dizer: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de glória de Deus. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro também, como o apóstolo Paulo, está dizendo para que a gente se alegre nos sofrimentos, porque o sofrimento é difícil da gente se alegrar. Mas se nós tivermos a ótica de que este santuário está sendo purificado com isso tudo, nós devemos dar glória a Deus por estarmos passando pelas dificuldades, porque Deus está nos aprimorando para ser santuário dele, né? Como o próprio Pedro diz, somos pedras vivas, né, no seu santuário. Então ele diz que o juízo de Deus começa pela sua própria casa, ou seja, em nós começa o juízo de Deus. As dificuldades, o sofrimento que passamos fazem parte do juízo de Deus. Porém, para o ímpio, todas as dificuldades, os juízos de Deus nele vai servir para a condenação dele. Para nós não, para nós é para termos um lugar de glória, para termos o nosso galardão em Cristo Jesus. Mas, infelizmente, para o ímpio é o contrário. Ezequiel 9:6 vai dizer: matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ou seja, mais um texto falando que começa pela casa de Deus, começa por nós. E essa casa que somos nós, esse santuário que somos nós mesmos, e não mais um templo físico, ele também requer sacrifício. Ele também requer de nós uma apresentação do nosso corpo em sacrifício ao Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 1 vai dizer assim: porque tendo a lei a sombra de bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ou seja, os sacrifícios que eram feitos diariamente e por longos anos no templo, com bodes, com bois, ovelhas e até pombas, isso tudo era um apontamento para o sacrifício de Jesus, mas eles nunca poderiam tirar o nosso opróbrio, o nosso pecado, né? A nossa sujeira. Mas Deus escolheu aquilo por um tempo, até que viesse a nova aliança, até que viesse o verdadeiro sacrifício, que é o próprio Jesus Cristo.